Alô, galera, começando do nada, programa, episódio de número 34. E sobre o que a gente vai falar? 3.4, galera. O que a gente vai falar hoje, Alex? Você sabe já? Ah, cara, eu não faço. Como sempre, não faço a menor ideia do Vou, que a vou, gente pode falar. vou aproveitar os problemas que a gente tá pra falar sobre isso. Você tá com um problema no microfone, que agora tá chiando de novo. E eu tô com um problema Ah, também. é? Ah, E eu tô com um problema aqui também na conexão. Na minha conexão. Antes eu até tinha uhum. caído. E eu acho interessante esse, vamos dizer, fenômeno, né? Porque geralmente quando a gente tem um problema de conexão, né, a gente só quer restabelecer a conexão. A gente quer que o sinal fique limpo, que o negócio funcione, né? E, e quando isso está acontecendo, por exemplo, com um equipamento, isso é bem claro, né? A gente tem que solucionar isso, não está tendo internet. Mas muitas vezes a gente Uhum. não consegue perceber quando a gente tá sem conexão, que a gente não está conectado com a nossa realidade ou com esse presente. E, então, essas coisas que acontecem nesses fenômenos, elas são como se fosse um espelho também para a gente perceber isso no sentido mais geral, né? Que engloba tanto a nossa vida pessoal, né, e a nossa conexão com as pessoas e o planeta e o caramba quatro, né? Você fala de conexão, você está falando. É importante isso, porque na maioria das vezes, pelo menos com certos equipamentos, a gente, com uma programação como essa, por exemplo, que vai ao ar. Em outras épocas, talvez nós tivéssemos a tendência a interromper tudo e tentar estabilizar, restabelecer a conexão para poder fazer funcionar, né? Não sei nem como é que está saindo por aí esse áudio que eu estou falando, Não, mas não a ideia é é justamente genial. essa, prosseguir, Não, isso aí é prosseguir. genial isso aí, porque é, antes a gente teria parado, porque primeiro assim, eu acho que antes a gente nem faria um programa com esse nível técnico que a gente faz. Porque a gente estaria ligando muito mais não, é sério. A gente estaria ligando muito mais Não, pra. eu tô rindo porque eu conheço um pouco desse nível técnico, mas enfim. A gente estaria ligando muito mais pra aparência do programa, pra se tá saindo bonitinho. Uhum, uhum. E como a gente está. Porque eu acho que a questão é a gente tomar todas as oportunidades que a gente tem, que a gente já falou, né, disso, por exemplo, de se expor e de errar aqui, de falar merda, e daí, pra você fala uma merda, depois você vê o que você falou e você tem a possibilidade de reorganizar isso, mas você está reorganizando isso em conexão com a sua realidade. Então, a gente deixa sair os problemas, os defeitos. Não é que a gente queira que esteja não funcionando ou tecnicamente. Também não é que a gente esteja correndo atrás de fazer uma maravilha. Mas, vai passar um ônibus aqui, por exemplo. Outro dia, né, passou um caminhão de lixo, daí o caminhão de lixo ele entrou no exemplo da própria explicação. Então, Aham. é isso de a gente perceber que a nossa realidade está a todo momento dando pra gente as pistas do que, tipo, às vezes a gente quer fazer, buscar uma coisa e a gente não tá aceitando o que tá agora. Assim, a gente quer mudar, mas a gente não aceitou o problema que a gente tem. Então, uma Sim. vez a gente vamos aceita, tá saindo uma voz ruim. A internet tá, tá saindo um caminhão atrás. Pronto, isso é a realidade, a gente parte disso. A gente não parte de uma idealização. Uhum. E daí, então, muitas vezes eu tô falando, né, e isso acontece comigo todo o tempo, eu tô imaginando que eu sou uma pessoa, que eu tô num lugar que, tipo, que eu não sou essa pessoa que eu tô imaginando, e eu não tô nesse lugar que eu tô imaginando tá. Então, eu não consigo, eu quero mudar, mas eu ainda não assumi, eu não consegui assumir onde eu tô. Sim. Existe uma negação da realidade em algum momento, principalmente quando a realidade não está a nosso favor, né?
existe algum nível de resistência muito grande, dependendo de como é que a gente encara, ou como o nosso eu automático, quando eu falo do nosso eu automático, é essa coisa que a gente faz sem perceber. Às vezes, por exemplo, reclamar, ou falar do vizinho, fofocar, ou, sei lá, ligar a TV e assistir um jornal no automático enquanto almoça. Esse tipo de atitude que é automática, que às vezes a gente não observa isso com clareza. E tantas outras atitudes que a gente toma de forma automática, e a negação da realidade, daquilo que não está a nosso favor, às vezes acontece assim também. Eu, particularmente, eu tô encarando uma fase de uma parte da minha realidade que eu nego em algum momento, mas eu já percebi onde é que está o cerne da coisa. Isso para mim é um avanço gigante. Não é que seja fácil, e eu venho tentando trabalhar isso da melhor forma possível. E inclusive recebi um insight. Quando eu falo de receber insight, deve ter sido alguma coisa do meu inconsciente para o meu consciente, que fez eu decodificar isso em palavras. A coisa de meu Deus, deixa uns rastros de onde eu quero, da direção que estou tomando, né? Não importa exatamente a forma como eu erro, o que importa é como eu tomo esses erros para poder me tornar cada vez mais responsável pelas coisas que eu uso para prosseguir, né? Uhum. E agora, assim, não é uma tarefa muito fácil, não. Às vezes você vontade mesmo de mandar a porra toda explodir e você ficar, tipo, entrar num limbo de silêncio, tipo, sei lá, às vezes é muito intenso, assim. Bom, pra mim, né? Não é uma mas tarefa. É a mentalidade, né, de cada um. Não é uma tarefa muito fácil, só que na verdade, vamos dizer, se a gente descobrisse o modo de como a gente tem que fazer isso, ela na verdade é a tarefa mais fácil. Porque assim, se você está tentando olhar como que funciona a sua conexão, você vai melhorar a sua conexão. Então você vai ver todos os problemas que você não está vendo, que você não quer ver. Então na verdade é o mais fácil. O mais fácil é aquilo, às vezes o mais fácil é você fazer o que você tem que fazer. Quer dizer, o mais difícil parece ser você fazer aquilo que tem que ser feito, né? E ontem eu estava vendo uma questão de uma diferença que existe entre uma vivência e a história que a gente conta sobre essa vivência. E geralmente a gente se confunde muito porque a gente está falando de histórias. Então essas histórias são projeções, assim, e são projeções e geralmente tem a ver com o passado. E a vivência ela é no presente. Então a vivência é aquilo que realmente é. E daí eu tenho que ter em conta que quando eu vou contar uma história de como eu vivo isso, daí eu vou ter uma distorção dessa vivência, porque a mesma vivência eu poderia interpretar ela de diversas formas. Então, a forma como eu vou interpretar, de algum modo, ela vai ser sempre uma distorção, mas o que eu realmente preciso é essa vivência. Então, se eu estou falando e sai o caminhão, ou se a voz falha, ou se cai, é realmente essa vivência. E outras coisas são histórias que eu gostaria de contar, talvez. Não sei se fica... Sim, tem uma coisa importante também no meio disso, que eu penso, né, eu falo, quando digo que penso, eu falo baseado na minha experiência de vida. Para mim, antigamente, eu era muito covarde, assim, eu era muito fraco mentalmente, né? Não que eu seja o cara mais forte, mas eu, com certeza, comparado com o que eu era, eu me sinto sim mais forte. E isso é muito claro diante de certas atitudes que eu tenho hoje. Mas eu não entendia que as dificuldades como essa, por exemplo, que eu estou passando no momento, eu não entendia que certas dificuldades eram, na verdade, uma forma de eu reconectar com o meu desconhecido, que é uma parte minha, que é bem melhor do que essa versão de hoje. Então, assim, é como se tivesse a todo momento um novo Alex tentando se mostrar para mim, né, diante das dificuldades que eu vou ultrapassando, assim, que eu vou conseguindo ultrapassar. Enquanto não se ultrapassa, se repete. Então, enquanto não ultrapassa, a conexão não fica tão boa.
Mas essa conexão de as dificuldades que você está encarando agora são uma forma de você se reconectar com a sua melhor parte, com o seu melhor eu. Hoje eu venho dizendo isso para mim diariamente e é uma coisa que às vezes assim tem servido para outras pessoas. Isso é que é o mais fascinante também para mim. Uma amiga hoje de manhã cedo a gente está conversando e ela falou assim, Alex, teve um episódio do sofá e ela disse que assim ela tinha um restaurante e esse sofá estava no restaurante, e ela teve que fechar o restaurante e tal. E aí o marido dela, ela queria porque queria o sofá, mas aí o marido dela parece que deu o sofá para alguém, enfim. E aí ela virou cavalo do cão e só faltou matar o marido porque o marido tinha dado o sofá que ela gostava muito. Mas assim, será que era o sofá mesmo? Qual era a conexão que ela tinha com esse sofá? Que esse sofá representava essa coisa que fez ela, né, sei lá, quebrar essa conexão de equilíbrio com ela mesma, por exemplo. Enfim, tem tanta coisa que a gente se conecta, certas coisas e pessoas. Eu vou fazer uma analogia com uma poça d'água, uma analogia bem idiota. Porque assim, todo momento que está acontecendo, a gente está falando da nossa realidade, que a gente sempre teve um modo concreto para olhar para ela. E a gente sabe que existe uma parte que é inconsciente, que vamos dizer que é abstrata. Então, se você pisa numa poça d'água, o que você vai fazer? O que você quer fazer? Você vai sair da poça d'água? Você quer sair dali? Ou, isso você imagina para qualquer problema, essa analogia. Você está num problema, você quer sair. Então, se você pisa obviamente, nesse caso, se fosse só um caso concreto, você pisou nessa poça, você quer sair dela e você tira o pé dali. Agora, quando esse problema, poça d'água, é um problema de nível abstrato, o que acontece é que quando você tenta sair desse problema, você se afunda mais nele. Então, por exemplo, que nem a gente falou outro dia do vício. Então você quer fugir do vício, você se afunda mais nele. Porque uma coisa quando é uma coisa estritamente concreta. Agora, quando isso é um modelo abstrato, ele funciona diferente, porque na verdade aquilo ali apareceu por um motivo. Então, o melhor jeito de você sair da poça d'água, primeiro você tem que aceitar que você está nela, né? E talvez você vai ter que aceitar que você vai se afundar mais um pouco, porque você tem que entender o que é essa poça d'água. Então, é uma lógica inversa. O concreto e o abstrato, eles têm uma lógica inversa. Então, pra gente sair do problema, na verdade, às vezes a gente tem que aceitar entrar nele. Então, a gente, de alguma forma, a gente sempre vai estar dentro de uma poça d'água, dentro de um problema, porque a nossa realidade sempre vai trazer um conflito. Sempre vai ter uma diferença entre onde eu tô e onde eu gostaria de estar. Esse deveria ser. Sempre vai estar isso, porque senão a gente ficava numa inércia. Então sempre tá uma coisa que está puxando a gente, e de alguma forma vai ter um problema. Então, se você aceita falar, caralho, esse problema é meu, e você pega ele, e daí você começa a ver ele de um outro jeito. Então, não vai te incomodar tanto mais que você está numa poça d'água, porque você vai falar, calma, isso aqui é só um problema que está aqui, porque eu tenho condição de resolver. Então, você dá um tempo para que vai aparecer uma solução que não é a sua solução, que era só fugir da poça d'água correndo. Vai aparecer uma outra coisa, e às vezes você vai perceber que, sei lá, a poça d'água é uma caverna, ou tipo, você vai achar uma coisa ali que você não estava esperando, porque você não pediu para entrar ali, você pisou sem querer ali. Sim. Bom, cara, de verdade, eu entendi perfeitamente a analogia. Só não concordo com o finalzinho de pisar sem querer. Porque essa coisa do sem querer é muito, mas muito importante, cara. Sem querer pro concreto, deixando claro. Sem querer pro seu aspecto concreto, tipo assim. Tudo bem. Né? Sim.
No fundo não é sem querer, tem um propósito naquilo. Mas você, vamos dizer, a gente é levado a coisas que a gente não queria. Nesse sentido, eu não queria estar fazendo isso. Mas, de alguma forma, você que você não conhece, queria. Perfeito. Perfeitamente. Você falou tudo agora. Tipo, a gente não queria estar com problema de conexão. A gente não queria estar com problema de conexão, entende? Agora, por um outro lado, a gente queria. Porque a gente está desenvolvendo isso. Exatamente. Então, é muito claro para mim hoje, quando eu falo para mim das coisas sem querer, quando eu digo que é claro para mim, é porque eu já fui muito vítima de muitas coisas que já aconteceram comigo e que eu culpava os outros e que, na verdade, eu comecei a entender que, sim, algumas coisas eram sem querer, porque eu não tinha essa consciência de que eu era o responsável. Então, eu sempre culpava os outros, até o momento onde eu passei pela fase onde tive que me culpar para poder me responsabilizar. E aí, quando você fala de quanto mais você pisa na poça, quando é de uma dimensão abstrata, né? Quanto mais você pisa na poça, mais você se afunda. E eu penso exatamente assim. Quanto mais a gente pisar, o que significa pisar na fossa, afinal? Dependendo da sua situação, ela vem de várias formas. Às vezes é uma forma de, sei lá, não gostar de alguém, ou se irritar com alguém, ou querer controlar as coisas, ou querer fazer com que as coisas saiam do seu jeito, ou querer mandar demais. Enfim, essa pisada na poça vem das mais variadas formas de acordo com a tua cosmovisão. E aí tem essa coisa de você, sim, primeiro você aceita, depois você mergulha nela, né? E eu acho que talvez um terceiro passo que seja o mais importante e talvez um pouco mais não vou dizer complicado, mas um pouco mais sensível para lidar, é justamente essa coisa de você mergulhar nisso e ao invés de tentar resolver, mas tentar entender como funciona esse mecanismo das coisas que estão ocorrendo de dentro para fora. Uhum. Porque eu acredito que seja aí que aconteça a verdadeira conexão de você com o seu melhor eu, com a sua consciência, né? Com seja lá o que for que você acredite. E esse é um exercício, que assim, não existe regra, não existe fórmula de como lidar com isso. Você que tem que... Existe sim uma fórmula, mas é uma fórmula intransferível entre você e mais ninguém. É só você e você, ou você e o seu melhor eu. Mas tem uma coisa que é importante também aí, no que você está falando, porque, por exemplo, essa coisa de você culpar você mesmo, se eu estou me culpando e, no fundo da minha cosmovisão, eu sou realmente essa pessoa que é responsável pelo que está acontecendo, eu vou me espremer aí, eu vou me martirizar, porque eu tenho que assumir que por trás desse eu tem uma coisa que é impessoal. Então, é só essa coisa impessoal que pode me resgatar dessa situação. Porque se a gente entra como eu, e eu que vou resolver, e esse eu é tudo esse eu particular, esse particular ele não consegue solucionar. O que esse particular ele pode, com a ajuda desse aspecto macro que é impessoal, ele vai ganhar novas habilidades, novas formas de lidar com essa realidade, novos potenciais. Então, de alguma forma, é como se eu tenho a capacidade nessa poça d'água renunciar ao mesmo tempo que eu estou assumindo que eu que estou nessa poça d'água como particular, eu renunciar que esse eu particular é quem vai resolver essa situação. Porque essa poça d'água ela faz parte de um problema macro. Então, de alguma forma, esse macro também vai me resgatar dessa situação. Então, essa coisa de colocar essa consciência impessoal e assumir essa consciência impessoal tipo, muito importante. Bom, eu quero falar um pouco mais sobre essa coisa de culpa e responsabilidade, mas a gente vai falar num próximo episódio. Galera, quem achou interessante isso aí, deixa um comentário pra gente, compartilha com a gente aí o que você acha, de repente a gente pode retomar isso também num outro episódio, fiquem à vontade. Obrigado, galera. Vocês podem deixar comentários pra gente, temas pra gente abrir, por favor, perguntas. A gente sobe todo dia
A gente tem um canal do Spreaker que se chama Spreaker, você bota do nada. Ali todos os episódios que a gente faz, a gente sobe lá diretamente. E depois a gente vai subindo um por dia no YouTube. Obrigado a todos. Até a próxima.